Meu nome é R. Kovac. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre nascer de novo ou renascer. Durante a minha vivência eu vi muitas teorias sobre nascer de novo e todas elas praticamente eram mais uma coisa simbólica do que realmente um nascer de novo. Se você considera, por exemplo, o batismo é uma forma simbólica de considerarmos o nascer de novo, mas não é nascer de novo. E nem precisamos voltar ao ventre materno para renascermos, ou não tem nada a considerar, a comparar com reencarnação, que é uma outra coisa diferente. Mas para o que serve esse nascer de novo? Por quê? Muitas pessoas têm problemas de várias espécies, como doenças financeiras e muitos outros, de ansiedade, enfim, uma infinidade de problemas. E como elas não conseguem resolver esses problemas por si mesmas, elas então buscam igrejas, filosofias, enfim, mas tem um vasto horizonte de possibilidades. Mas aqui o que nós vamos mostrar é realmente o que deve nascer de novo. Nós começaremos essa conversa falando sobre o início de tudo. No início de tudo, se nós considerarmos a Bíblia, por exemplo, que diz que no princípio não existia nada. Não existia nada, então esse é o nosso foco base para começarmos. Qual a importância de saber como tudo surgiu? Na verdade, no nosso caso, o ser humano não tem importância alguma, tanto faz como surgiu. Se é um Big Bang, se Deus criou tudo, isso não vai modificar em nada a nossa vida, nosso destino, os nossos pensamentos. No entanto, no nosso caso, para vocês compreenderem esse nascer de novo, há necessidade de falarmos um pouco sobre isso e mostrarmos uma sequência que não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas é o que acontece. Vocês têm ouvido falar em mundos paralelos, portais que se abrem, um monte de outras coisas aí que para ficção é fantástico. Então vamos começar mostrando que o corpo humano, como eu aprendi na época em biologia, se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membro. São 3 em 1. O ser humano se divide também em 3 em 1. Ou seja, temos o corpo carnal, o corpo espiritual e o espírito. Mas será que isso é verdade? Ou ao morrer tudo acaba? Temos vários casos de pessoas crianças ao nascer, que contam da vida passada em detalhes, sabem até o endereço onde moraram. Então é interessante como elas sabem de tudo isso, se não existe a tal reencarnação, e não é o nosso caso nesse momento. Outra coisa interessante, o corpo espiritual também é 3 em 1. Ele se divide em corpo astral, corpo mental e corpo causal. 3 em 1. E vamos ao espírito. E o espírito divide em 3 em 1.
Com certeza, espírito é vida, energia e sabedoria. São três ingredientes que o tornam natural, superior e perfeito. Nenhum espírito precisa evoluir. Quando as pessoas falam que tem evolução, é uma evolução mental. O corpo causal é o mais próximo do espírito. Então vamos a Deus. Dizem que Deus é igual um homem carnal. Eu não sei de onde tirar essas ideias, mas como nós somos humanos e precisamos das coisas que possamos ver, sentir, imaginar, nós o criamos com uma imagem igual ao do homem, com cabelo, corpo, olhos, nariz, ouvido. Então, essa é a imagem que as pessoas fazem de Deus. Mas nós vamos aqui partir do seguinte princípio. No princípio não existia nada. Se não existia nada, estava relacionado aos nossos sentidos. Nada que pudéssemos utilizar qualquer um dos nossos sentidos. Então era um mundo vazio. Mas na realidade, se não existisse nada, nada absoluto, não estaríamos aqui. Deus não teria criado nada e nem o Big Bang aconteceria, pois onde não existe nada, não tem possibilidade alguma de se criar qualquer coisa. Mas vamos falar, ao invés de Deus, vamos falar do mundo divino. O mundo divino, como eu disse, não tinha nada, mas existiam sim três coisas muito importantes que se alastrariam por todos os demais mundos. Vida. Quem pode dizer que não existia vida? Se não existia vida, não estaríamos aqui e nada existiria. Além da vida, um outro detalhe: existia energia, a forma atômica original. E essa forma original, ela não pode ser vista por microscópio, por seja lá qual for a forma que os físicos tentem descobrir ou criar. E também vida e energia não poderiam se transformar em nada se não houvesse unido as duas a sabedoria. Então, são três elementos: vida, energia e sabedoria. Mas não são três coisas separadas, nem é uma coisa só. Essa essência, ela produz esses três elementos, é uma constante. Eles não podem ser alterados, não se modificam nesse mundo divino. É como se a fonte jorrasse eternamente. A partir desses três detalhes, a sabedoria começa a projetar energia numa intensidade um pouco mais visível, se assim podemos dizer, que é criando o mundo espiritual. Vida, energia e sabedoria no mundo espiritual tem uma energização um pouco maior que a origem. Então esse mundo divino e o mundo espiritual não são duas coisas separadas, nem é uma coisa só. Conforme a intensidade de energia é o início e o fim de cada um. E esse mundo espiritual foram criados dois seres, vamos dizer assim. O espírito masculino e o espírito feminino. Assim, aquela quantidade imensa de espíritos é formada.
Mas lembre-se, Deus não tem forma, não tem cheiro e não tem cor. A própria Bíblia não define como é a imagem de Deus. São as pessoas que criaram, que inventaram uma forma para Deus por causa do início bíblico que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Na realidade, essa tradução é muito errada. Deus fez os espíritos à sua imagem e semelhança, e no versículo mais abaixo diz, e os fez homem e mulher. Aí tem sentido perfeito e completo. Por quê? Nós veremos mais adiante. Então, terminando esse mundo espiritual, a energia continuou se condensando e acabou criando o mundo causal. O mundo causal com todos os elementos necessários para se viver nesse mundo. A seguir, vamos dar um resumo, senão ficaria muito extenso aqui. A seguir foi criado, nessa extensão de energia, o mundo mental. O mundo mental tem como finalidade guardar todos os acontecimentos da face da Terra e dos demais mundos onde vivem seres, né? Então, toda a nossa história, tanto pessoal como coletiva, está nesse mundo. Vocês podem lembrar do Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A seguir temos uma condensação ainda mais intensa, que é o mundo da emotividade. Esse mundo é o mundo onde as emoções nos levam, após a morte, a viver de acordo com como vivíamos aqui na Terra. Baseados nessa emotividade, nas emoções, sentimentos e sensações que criamos, nós vamos continuar a nossa maratona. Não vai mudar nada se nós não tivermos consciência de como funciona esse mundo. Finalmente temos a materialização completa, que é o mundo material, esse que nós conhecemos. No entanto, tem uma coisa muito interessante: para o corpo carnal manter o corpo espiritual, há necessidade de um agregador. Esse agregador é chamado de corpo etéreo. Então nós temos o mundo etéreo. Se você vê, todos esses mundos não são uma coisa só, nem são coisas separadas. Para a nossa mente é quase que impossível imaginar tudo isso. Mas todos esses mundos vivem juntos. Eles como se fosse um dentro do outro, mas não. Esse termo é bem ridículo, vamos dizer assim, para definir o que são esses mundos. Então, nós temos, voltando à Bíblia, no 2º capítulo, nós temos a criação do ser humano, que é o Adão, feito do pó da terra, né, do barro da terra, e a Eva, feita da costela do homem. Por que escreveram isso? Porque na época que a Bíblia foi escrita, o homem era o Senhor poderoso e a mulher apenas uma serviçal. Ela tinha a obrigação de tomar conta da casa, lavar, passar, criar filhos, fazer comida, e o bonitão lá só ficava coçando. Então, na verdade, Adão e Eva foram feitos do barro, ou seja, terra e água. Se eles foram feitos do barro, quem é aquele primeiro homem que, segundo a Bíblia, diz que Deus fez? Então, o que ele fez no 1º capítulo, na realidade, foram os espíritos. Mas veja que interessante. A própria Bíblia diz que Deus colocou o sopro da vida, ou o fôlego da vida, nas narinas desse boneco de barro,
E ele se transformou nesse momento em ser humano e passou a viver normalmente. A palavra fôlego, sopro, espírito, vento, foram traduzidas como se tivessem sentidos diferentes. Mas na realidade a palavra hebraica que consta na Bíblia, ela pode ser traduzida como qualquer um desses três: fôlego, sopro ou vento. Então, como a pessoa que traduziu para o nosso idioma não entendeu o significado profundo desse sopro, ela colocou essa palavra, mas na realidade é o Espírito. Deus colocou o Espírito nesse corpo e junto com ele o ar, o elemento ar, o elemento calor. E esse boneco de barro se transformou em corpo humano e passou a viver. Mas vamos aos detalhes. O Espírito, para chegar ao corpo humano, ele precisa atravessar todos os demais mundos: mundo astral, mundo mental, mundo causal, e se agregar junto com os três ao corpo humano, e também adquire um corpo etéreo, porque esse corpo etéreo tem duas finalidades. Primeiro, ele serve de ponte entre o corpo espiritual e o corpo carnal. Segundo, ele serve como um agregador. Se ele sair do corpo, o corpo espiritual vai embora e o corpo carnal morre. Então o espírito passa em cada mundo e adquire um corpo relacionado a esse mundo. Mundo causal, que é o mais próximo do espiritual, e quando você nasce de novo, o seu contato mental passa a ser diretamente com esse corpo causal, mas ele só vê realidades. Ele não vive das suas fantasias. O que são fantasias? A imaginação, os temores, ansiedades, todas essas coisas. Ele é natural. Então, esse é o primeiro corpo. No segundo mundo que ele passa é o mundo mental. Como eu disse, o mundo mental é a história da sua vida. Ali você guarda todos os dias da sua vida como se fosse um livro, na gravação que fizemos sobre a biblioteca. Então fica tudo ali gravado. A seguir ele passa no mundo astral, que é o mundo, e adquire um corpo astral, e nesse corpo astral nós acumulamos toda aquela energia que foi mais intensa em nossa vida, seja ela que nós chamamos de positiva ou negativa. E ela fica acumulada e através dela é criada a nossa personalidade, as nossas características, e também elas passam a desenvolver um psiquismo individual. Por isso que é difícil você simplesmente, ao querer modificar alguma coisa, você não vai conseguir tão facilmente, porque a energia que você grava constantemente supera qualquer desejo sem intensidade alguma de vontade e desejo. Finalmente nós temos o corpo carnal, que todos vocês conhecem. Então vamos lá. O que é o nascer de novo? Como eu disse, nós temos os componentes mentais que eles trabalham de acordo com aquilo que pensamos, imaginamos, sentimos, desejamos, queremos, enfim, tudo que faz parte do pensamento do ser humano. Quando você passa por um acontecimento qualquer, você se emociona. E essa emoção que você sente nesse momento, você acumula no corpo astral. E o acontecimento em si vai ser guardado no corpo mental. Veja bem, o passado não tem influência alguma no presente.
Pois se você conhece alguém que nasceu de novo, alguém que manifesta o insight, né, ou é natural, ele pode lembrar de tudo que aconteceu na vida dele, relembrar, mas ele não se emociona. Por que ele não se emociona? Ele é um cara frio? Não, é passado. Por que sofrer 2, 3, 4, 5 vezes com a mesma coisa? Então, isso que significa nascer de novo. É você viver o presente. Quando você vive o presente, as emoções do passado acabam desaparecendo. Se você tentar eliminá-las, pensando nas emoções, nos sentimentos, nas sensações fortes que você viveu durante sua vida, dificilmente você vai conseguir mudar. Porque cada vez que você relembra um acontecimento e você se emociona com esse acontecimento, você fortalece ainda mais aquilo que está acumulado emocionalmente. E isso não desaparece. Todas as vezes que você quer fazer alguma coisa, por exemplo, no sentido oposto ao que você acumulou, você não consegue. Porque o que predomina é aquilo que está acumulado. Uma emoção fraca não consegue superar aquela que está enraizada, aquela que é forte e resistente. Por isso você tem as suas características pessoais. Então, para você compreender melhor, e se você está achando que tudo isso é baboseira, vamos lembrar de 2 seres humanos que influenciam até hoje a humanidade, mais de 2.000 anos que eles existiram. O primeiro é o que nós chamamos, vocês conhecem como Buda Sakyamuni, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe hindu. Ele ficou 40 dias e 40 noites meditando sobre uma árvore com a finalidade de descobrir para que serve viver. Porque ele achou que ser humano, viver, nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer, ele não achou finalidade alguma nisso tudo. Então, ele pensou consigo mesmo: ou eu descubro a finalidade da vida, ou eu vou padecer aqui mesmo. Então aconteceram fatos, que não vamos relatar aqui, e no final de 40 dias ele disse: eu sou o Buda imortal desde os tempos imemoriais. Se ele estava com pouco mais de 30 anos, como que ele poderia ser um imortal desde os tempos imemoriais, ou seja, sempre? Ele não estava falando do corpo humano, mas estava falando de algo além do corpo humano, que naquele momento ele encontrou a si próprio, ou seja, ele renasceu. Ele estava falando do espírito de luz. Para os budistas, a palavra Buda não é um homem que nasceu na Índia, esse é o maior erro que todos fazem. Buda significa tudo, inclusive todos os mundos. 500 anos depois, um outro homem, dessa vez em Jerusalém, ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nem beber. E depois desse tempo, ele voltou à sua cidade e, ao ouvir alguns homens falando sobre Abraão, ele chegou e disse: eu sou antes que Abraão existisse. Como que ele poderia ser antes que Abraão existisse? Pois ele havia nascido milhares de anos depois de Abraão. Nesse caso, ele percebeu que o Filho de Deus não era o seu corpo carnal, mas o seu espírito. Ele era espírito de luz, pois o corpo também tinha pouco mais de 30 anos. Uma coincidência interessante entre os dois. Então, se, por exemplo, quando Cristo conversa com Nicodemos, que ele diz que precisaria nascer de novo,
Ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Por que será que ele disse isso? Quando você nasce, você não sabe de onde vem o espírito. E quando você morre, você não sabe para onde ele vai. Ele diz isso naquela frase: o vento vem, você não sabe de onde e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. Como eu disse antes, a palavra vento pode ser traduzida como espírito. Então aí vocês podem ver como se completa essa frase. Então, esses são detalhes interessantes de pessoas espiritualmente evoluídas, que praticamente a humanidade toda segue, cheia de ilusões, de fantasias, acha que ficar rezando o dia inteiro vai mudar alguma coisa. Uma oração, por exemplo, é uma frase. Se você pensa em coisas boas, esse pensamento é uma oração. Não precisa direcionar a nada. Muita gente fica utilizando os nomes de entidades divinas para te ajudar, para te abençoar, um monte de coisa, e deixam a própria responsabilidade nas mãos desses seres divinos. Isso pode ser muito positivo, mas na sua vida não acrescenta nada, além do fato de você estar desejando algo de bom para a pessoa. Mas você mudou alguma coisa fazendo isso? Obviamente que não. Por quê? Porque você é apenas um repetidor. Você não se encontrou. Você ficar repetindo frases o tempo todo não transforma você num ser que renasceu, mas simplesmente num gravador que está reproduzindo aquilo que foi gravado. O importante é você se conhecer. Como dizia Sócrates, que encontrou no muro de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Interessante desse conhece-te a ti mesmo é o fato de você rememorar a sua vida, começar a procurar. E cada vez que você encontra um tropeço que você deu no passado, você se emociona novamente, chora, lamenta, reclama. Mas preste atenção, isso que você está fazendo não é se conhecer. Isso que você está fazendo é reviver o acontecimento. Para o seu cérebro e para os componentes do corpo espiritual, não existe diferença se está acontecendo alguma coisa ou se você está apenas imaginando essa coisa. Por quê? Em ambos os casos você pensa e você imagina. Então, e aí você vai dizer, bom, o cérebro controla tudo. Se o cérebro controla tudo, você tem que acreditar que morreu, acabou, não existe mais nada. Se você acredita que a vida continua após a morte carnal, então não é o cérebro que comanda tudo. Quem continua comandando é a mente. E a mente faz parte do corpo espiritual. Quando você deixa o carnal, você vai para o mundo astral e continua na mesma toada deste mundo se você não modificar nada neste plano terreno. Lá dificilmente você vai conseguir compreender o que você pode ou não fazer. Tem um filme do André Luiz que ele mostra esse trecho. As pessoas que morrem vão para o hospital fazer um tratamento. Esse tratamento que elas fazem é justamente para mostrar que elas não possuem mais a doença, se elas morreram de doença, porque naquele mundo você não tem cérebro, você não tem intestino, você não tem nenhum órgão igual ao que nós temos aqui na Terra. Ali é um mundo astral. Você tem o seu corpo astral, que tem as qualidades desse mundo, e o que manda nesse mundo é a sua emotividade acumulada. Portanto, nada vai se modificar.
Detalhe, quando você faz uma oração para quem morreu, aí seja quem for da sua família ou qualquer pessoa conhecida, não veja o defunto, nem o cara doente, nem o cara que foi espedaçado lá por carro, por algum acontecimento. Veja a pessoa como ela era quando estava alegre e reze para essa pessoa, pois no mundo astral tudo é instantâneo. Quando você desperta ali, tudo se modifica para melhor. Por isso que no filme eles mostram aquele hospital. A finalidade do hospital não é curar doença, mas esclarecer e iluminar a mente. Entendeu a diferença? Quando você começa a modificar a sua visão do mundo, a sua visão das coisas, o seu pensamento para as coisas agradáveis, lembre-se, as coisas desagradáveis e agradáveis têm o mesmo princípio, partem do mesmo princípio. Tudo que você acumulou, ele vai se manifestar. Cada vez que você relembra, se emociona, seja rindo ou chorando, isso vai continuar se fortalecendo. Então, ao invés de rememorar coisas desagradáveis, pelo menos rememore as coisas agradáveis da sua vida, as piadas, seja lá o que for, coisas boas e agradáveis. Por quê? Você percebeu na sua vida que é uma constante negativa. Você quer fazer uma coisa, mas o negativo não deixa. Por quê? Porque você está cada vez mais fortalecendo esse lado da sua vida. E cadê o positivo? O positivo vai desaparecendo. Porque aquilo que não é utilizado desaparece. Então, é como se nós fizéssemos uma troca, mas uma troca inconsciente. Não adianta você querer trocar o negativo pelo positivo, porque cada vez que você pensa no trocar pelo positivo, você está fortalecendo o negativo. Você está lembrando do negativo. Então, dificilmente você vai conseguir eliminar aquilo que você vive constantemente relembrando. Então, simplesmente acorde positivamente, sei lá, agradeça ao mundo, a você mesmo, olha no espelho, sorria, fale coisas agradáveis, pense em coisas agradáveis, relembre pensamentos e acontecimentos agradáveis em sua vida. Torne essa ideia uma constante e você verá como sua vida vai mudar. Mesmo que você não consiga renascer ou nascer de novo, você vai ter uma vida bem melhor, bem mais agradável. Os negativismos não existindo no seu corpo astral não terão forças suficientes para fazer você definhar na vida, porque ali você está acumulando o agradável, o positivo. E renascer vai além disso. Quando você conseguir eliminar inclusive os acúmulos positivos, pois os negativos não vão existir mais. Então, nesse momento, você nasce de novo, se torna natural, porque o corpo astral vai estar limpo, purificado, sem acúmulo algum de positivo ou negativo, e você vai ter um contato direto através do corpo espiritual com o espírito de luz. E na verdade quem vai lhe mandar essas mensagens do espírito de luz é o corpo causal. Ele não é o único desses três corpos que não é influenciado pelo pensamento humano. Ele é contato direto com o espírito. Então nascer de novo é você abrir esse túnel e ver a luz que está lá no final do túnel. Só que essa luz vai chegar até você através do corpo causal. Então, a sua visão das coisas e do mundo vai ser bem melhor, bem superior a qualquer teoria que você possa encontrar por aí. Porque vai ser a sua realidade.
O espírito não se deixa influenciar por nada, porque ele é natural, ele é a causa, está junto com a essência. Por isso que o espírito não precisa evoluir, principalmente através da mente conturbada. Como que a mente conturbada vai fazer o espírito de luz se iluminar? Isso é completamente sem sentido algum. Então, esse é o nascer de novo. Aqui nós não damos detalhe, faça isso ou faça aquilo, como se fossem coisas mágicas, porque cada ser humano criou o seu próprio universo, as suas próprias características, formando a sua personalidade. E a única forma de modificar tudo isso é justamente essa, purificando o corpo astral. Primeiramente, comece praticamente o dia todo lembrando de coisas boas e agradáveis. No princípio, as desagradáveis vão prevalecer, vão procurar dominar as agradáveis, levando a ouvir coisas ruins, conversar com pessoas que começam a dizer coisas negativas, mas você precisa superar isso. Ao conversar com uma pessoa negativa, procure modificar o assunto. Se você não conseguir, peça licença e saia. Importante é você com você. Se a outra pessoa quer chorar, lamentar, é o problema dela. Você não está sendo frio, entende? Dificilmente ela vai compreender que o que ela está fazendo piora a vida dela e não melhora, como ela pensa. A pessoa fala, estou desabafando. Não, você não está desabafando. Você está acumulando. Você está fortalecendo o negativo que existe em você, acumulado como energia no corpo astral. Então, vamos parando por aqui. Eu acredito que todos compreenderam essa parte. E se por acaso quiserem fazer perguntas, entrem no meu site rkovac.com.br e deixem as suas perguntas que eu responderei o mais breve possível. Muito obrigado e vamos renascer. Meu nome é R. Kovac.